Boa tarde. A gente vai começar mais uma atividade, a primeira do dia de hoje, né, do Salão de Ideias, recebendo hoje o escritor Rogério Manjate, de Moçambique, tendo por mediador o jornalista, escritor e poeta Reinaldo Damasio, que vai apresentar o Manjate para vocês. Como vocês talvez tenham visto, os 4 temas da Bienal são Clarice Lispector, Monteiro Lobato, livro digital e lusofonia. E esse vai ser um dos temas, a lusofonia, justamente do encontro com um escritor de língua portuguesa de um país africano, um país irmão nosso, né, irmão pela língua. Então é um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado pelo convite, obrigado pela presença de vocês. O Reinaldo vai conduzir a conversa. E se vocês quiserem fazer perguntas, já que a ideia desse salão de ideias é ter fazer um bate-papo mesmo, ter uma dinâmica em que o público participe bastante das conversas. Se vocês quiserem, portanto, fazer perguntas, nós temos microfones à disposição aí e basta vocês acenarem para uma das pessoas da produção que o microfone chega até vocês, tá bom? Então, obrigado, Manjate, obrigado, Reinaldo. Passo a palavra para você. Obrigado, Mané. Boa tarde a todos. É um prazer mediar esse bate-papo com o Rogério Manjate, que, como o Mané apresentou, é um escritor moçambicano. Além de escritor, ele é ator também, contador de histórias e poeta. Ele tem um livro infanto-juvenil já lançado no Brasil pela editora Ática, que se chama O Coelho que Fugiu da História, que é esse, que reúne algumas lendas, né, de tradição africana que tem a figura do coelho como personagem. E eu aprendi, pouco antes aqui do nosso bate-papo, conversando com o Rogério, que o coelho é uma figura muito importante, né, na cultura africana. Entre outras coisas que ele estava me contando ali, que vai contar também para vocês. Ele também como eu falei, é poeta, autor desse livro Casa em Flor, eu pedi para ele, depois, durante o nosso bate-papo, ler alguns poemas também para vocês, né? Alguns, inclusive, falam de criança, né? E o Rogério nasceu, só para completar essa apresentação, em Maputo, em 1972, e ele está aqui, como o Manuel falou, dentro desse eixo de assuntos sobre a lusofonia, mas também para falar de literatura infanto-juvenil. E, afinal de contas, ele é um autor de livro também, de textos para crianças, né? Então, assim, eu vou começar fazendo uma pergunta para o Rogério, e a ideia é que depois vocês perguntem e conversem, né? E que isso aqui vire um grande bate-papo. Eu só queria pedir, assim, por gentileza, que se alguém ainda está com o celular ligado, que por favor desligue, porque não só por eventualmente poder atrapalhar a conversa, mas é porque interfere nos microfones. Como microfone sem fio, interfere e pode, inclusive, interromper aqui a nossa conversa, né? Então, muito obrigado, Rogério, também pela presença. E a primeira questão que eu queria te colocar é quais são os desafios de se escrever para esse leitor mirim, né, para a criança, que já é um leitor, né? Não é uma miniatura de adulto, mas já é um leitor em formação. Boa tarde. Alô? E obrigado pelo convite da Ática, da Bienal, para cá estar e conversar convosco e com brasileiros. Mais perto. Mais forte. Respondendo à sua pergunta, Reinaldo, os desafios são muito grandes, porque a primeira coisa que acontece enquanto escritor, o que eu tento fazer é esquecer para quem estou a escrever. Nunca parto do princípio que estou a escrever para a criança, ou para o adulto, ou para este. Tudo o que eu faço é tentar escrever, justamente para eu conseguir lutar contra o preconceito do adulto de que a criança não sabe, ou é incapaz, ou tem pode ter esta ou aquela dificuldade.
Tudo que eu faço é escrever, colocar as minhas ideias, colocar a história que eu quero contar e mais tarde poderei, no entanto, arrumar melhor as coisas. Porque o preconceito está muito presente. Eu começar a pensar, eu quando publiquei este livro, Casa em Flor, que é poesia, a primeira coisa que as pessoas, os leitores disseram foi: poesia, ainda por cima, para crianças. As crianças não vão perceber, porque poesia é preciso muita imaginação. Então, logo a priori, as pessoas já estavam com um preconceito em relação a este leitor. Então, como forma de eu próprio me preparar para esta escrita e não pensar para quem eu estou a escrever, porque ainda por cima quem escolhe o texto, quem escolhe o livro para oferecer à criança é o próprio adulto. Então, eu vou escrever para quem exatamente? Tudo que eu pretendo é encontrar um universo onde a criança se pode encaixar, assuntos que possam ser do seu interesse. Depois, a outra coisa é trabalhar a linguagem de uma forma interessante para ela. E é tudo, é trabalhar a linguagem, o valor estético, eu continuo com o valor estético, continuo com o trabalho sobre a linguagem. Eu me lembro na nossa colaboração com a Lavínia, que é a editora na Ática, havia sempre esta coisa em relação à palavra, em relação a uma certa elaboração na construção, por vezes. Eu dizia, eu estou nas tintas para ela. Neste momento não estou preocupado se ela vai entender ou não. Se eu não entender, vai ao dicionário, vai perguntar ao pai. É esta interatividade que provoca um interesse na criança e no leitor. Eu próprio nasci a falar uma certa língua e aprendi a língua portuguesa mais tarde, quando eu fui à escola. Foi quando eu aprendi a língua portuguesa e o contacto com a língua portuguesa nunca foi a minha língua materna. Começa a transformar-se da língua materna, porque todo o pensamento agora já é organizado na língua portuguesa, mas o que nós depois encontrávamos, estava agora a conversar com o Reinaldo, que eu na 5ª classe estava a estudar... já não me lembro do nome, como é que é, a ordem exata. Marcelo Rocha, Marcelo Marmelo Martelo. Marcelo Martelo Marmelo. E aquela linguagem era aquela. Se eu falava, se era a língua portuguesa era a minha língua materna ou não importava. Mas depois eu tinha que ir saber o que é o marmelo. Para começar, na minha terra não há marmelos. Então eu tinha que saber o que é o marmelo. Martelos e Marcelos já, mas agora marmelos não há. Eu tinha que ir saber. Isso é enriquecedor. Eu não parto nunca do princípio que não, as crianças não sabem desta palavra. Se não sabem, onde aprender? Claramente que há palavras que podem atrapalhar tudo. É ser também comedido na utilização da linguagem, na construção e na elaboração. De maneiras a se poder... elas poderem entrar, elas poderem ter as dúvidas, mas que não trunquem um texto, acima de tudo. E a coisa principal, como desafio do escritor, é a ludicidade, acima de tudo. A ludicidade é a mãe de todas as coisas. Você falou numa entrevista que eu citava há pouco, conversando com você, que uma das grandes riquezas em Moçambique é a diversidade cultural. E nós falávamos justamente da coisa da língua, que você está citando aqui, que você disse que são quase cerca de 23 idiomas, né? E que o idioma oficial, que é o português, que você se alfabetizou, você falou, aprendeu na escola, é falado por uma minoria, né? E que, enfim, nas comunidades, na sua família, na infância, você fala os idiomas que, por consequência, tem toda uma tradição de cultura que muitas vezes acaba se perdendo, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa diversidade, né? Como é conviver numa sociedade que você tem mais de 20 idiomas, né? E que eles convivem ali entre si no cotidiano e que, além deles, tem essa língua oficial que mais ou menos uniformiza, digamos assim, a formação das pessoas, né? A língua portuguesa em Moçambique é, de facto, a língua da unidade nacional, porque a cada 200 quilómetros a língua muda. Eu não compreendo nada do que se fala lá. 200 quilómetros, não precisa muito, 200. Não sei qual é a extensão aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, mas acho que deve ser muito mais do que isso. Então, a imaginar isso. Eu sou shop,
No sul, os meus pais foram morar em Maputo. Maputo, na altura, Lourenço Marques, era a capital. Era onde estava a grande esperança das pessoas todas, tal como acontece com muita gente que vem aqui para São Paulo, que é a capital económica. E nisso estava numa comunidade ronga. Então eu cresci a falar ronga e não sei falar chope, que é a língua dos meus pais, porque eles não me ensinaram, e é isto. Há cerca de 23 línguas, há uma série de saberes, de valores, de cultura e de outras riquezas mais humanas e por aí fora, que são subjacentes nessas línguas. E há todo o imaginário, todo o universo que só é possível nessas línguas, porque grande parte dos valores culturais são veiculados nessa cultura exatamente. E